Aqui estou respondendo a uma questão aqui de um vídeo que eu vi na internet. Por que abandonei a igreja? A tendência desse século é as pessoas abandonarem as igrejas. Sempre com a desculpa de que nas igrejas tem muitos falsos profetas, a igreja mudou a sua maneira de conduzir os cultos, é só pedição de dinheiro. Realmente, isso é uma verdade. Só que nem todas as igrejas elas seguem esse princípio, porque se todas as igrejas seguissem isso, a gente estaria perdido, porque o cristão é a luz do mundo e o sal da terra. E a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados por Deus? Então existem muitas pessoas pregando a palavra e Satanás fazendo a sua obra nos corações humanos, tentando esfriar cada dia e transtornar e difamar a obra de Deus. Isso já estava previsto na Bíblia, né? Farão um comércio de voz com palavras fictícias. Outra coisa, o aumento dos falsos profetas também está mostrado na Bíblia, demonstrado que muitos seguiriam essas práticas libertinas desses pregadores, né? Então, enquanto Paulo falava para Timóteo: foge dessas coisas, segue a piedade, o amor, a mansidão, você conhece de perto as minhas obras, segue o meu modelo, né? Lá em 1 Timóteo 6,3, mostra que muitos têm a tendência de buscar riqueza, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé, tanto pastores como pessoas que estão na igreja buscando prosperidade. São coisas que Deus não prometeu para ninguém, né? Argumentos tolos, inverteram os valores das questões cristãs, e nós cristãos sabemos muito bem que isso é uma inversão. Então não podemos nem considerar aquilo como igreja, né? Que pregam isso. Na época de Paulo, quando começavam a pregar uma mentira, ele dava um nome, ele dava o nome às pessoas. Emineu e Fileto eram mestres da igreja, e Paulo disse: eles estão corrompendo a fé, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Então, em algum momento, o diabo colocou no coração daqueles homens. Sempre se coloca esse desejo quando no homem surge primeiro o desejo de querer se aproveitar do evangelho. Aí o diabo coloca no coração daquela pessoa um caminho, né? E eles se tornam cegos de entendimento, enfatuados, soberbos, achando que são mestres, mas na verdade todo mundo vê a sua tolice, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. É impossível que um cristão autêntico não conheça a verdadeira mensagem. É impossível. Posso dizer que essas pessoas que seguem essas práticas dessas igrejas não têm o Espírito Santo. Mas irmão David, acontecem manifestações de demônios. Os demônios eles não estão divididos contra eles mesmos. Jesus disse sobre isso. Ele sabe muito bem que as pessoas, elas gostam de ver poder, elas ficam fantasiadas por esse tipo de coisa, quando no final de todas as coisas o anticristo vai ter poder e vai enganar muita gente. Poder não significa nada. Vê aí, João de Deus tinha poder para curar as pessoas. Eu sempre preguei que aquilo ali não era de Deus, porque Deus não pode apoiar falsas religiões, e a necromancia, a arte de consultar os mortos em detrimento dos vivos, que é o espiritismo, é uma mentira, né? Não é uma coisa, adivinhações, essas coisas não é proibido na Bíblia. Então Deus não pode apoiar uma falsa religião. Agora, quem tem desejo de que uma falsa religião seja cresça num lugar, é o próprio diabo. Então ele não vai medir esforços para fazer sinais. Ele pode colocar a doença e tirar a doença para você acreditar naquela religião. Mas com que argumento você fala isso? Lucas 13:11. Uma mulher curvada há 18 anos por conta de um espírito de enfermidade. Jesus disse: não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a quem Satanás há 18 anos mantinha presa. Ali Jesus está mostrando que o mal tem poder também para colocar a doença, mas que chegou uma época em que o nome de Jesus sobrepõe o poder, a autoridade do maligno. Então, para isso que foi revelado por meio do médico Lucas, né? Que era um companheiro de Paulo em suas viagens. Então, um médico ali, secular, reconhecendo, por meio dos sinais, que existem forças ocultas, né? Que atrapalham a vida, que influenciam a vida humana.
Então, gente, a Bíblia diz que não podemos deixar de congregar como alguns de costume, não podemos. Devemos lembrar que a Bíblia cita que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade, não só no mundo, mas dentro da igreja, se esfriou, está fazendo as pessoas se esfriarem. Se você está indo para a igreja para buscar carro, casa e prosperidade, é como se Jesus tivesse morrido por essas coisas. Não significa que Deus não vai se preocupar com a sua vida, não vai cuidar de você, mas essas pregações funcionariam numa época de guerra? Você vai fazer uma fogueira santa em época de guerra? Imagina. Então, gente, a palavra de Deus é pura, simples, pura e eficaz. Ela é pura. Se eu sou uma pessoa que sou guiado pelo Espírito Santo, se conheço a palavra, porque o Espírito Santo revela, porque Deus nos escolheu para conhecer a palavra. E não é só entender a palavra, é aceitar a Bíblia em sua vida. Entendeu? Crer é a aceitação da palavra de Deus no seu dia a dia. Você, quando peca, quando está no caminho errado, Deus não te abandona, você não deixa, não fica burro. Salomão não ficou analfabeto por estar fazendo altares ao Deus Mologue, quando ele se corrompe e começa a casar com mulheres de outros povos. Ele não fica burro. Ele sabe muito bem que ele é um servo de Deus e sabe a cagada que ele está fazendo. Então, o cristão, ele sabe exatamente se ele está pisando em ovos ou se ele está pisando em terra firme. Mas tem muita gente que anda cega. Como é que você dá todos os seus bens para a igreja? Como é que você consegue achar que dando dinheiro para a igreja, Deus vai te abençoar? Ou seja, esse Deus é ruim, esse Deus é mau, esse Deus que se você não tiver, Ele não te dá, como se Ele precisasse de alguma coisa de vocês? Então aí, pelos frutos, você conhece os falsos profetas. Jesus disse bem claro, é pelos frutos. Não se colhe figos de abrolhos, não se colhe. Você não vai colher de um pé de uva maçã. Você só pode colher o que é da sua natureza. Então você não vai colher coisa boa de árvore ruim, porque a árvore ruim não pode dar bons frutos. Então o que você vai colher ali? Desonestidade, todo tipo de corrupção e perversão, né? Que fica oculto por conta de poderes. Essas denominações têm emissoras de TV, elas se cresceram em poder. Por enquanto não estão calando os pregadores, porque são muitos. Mas vai todo mundo se corromper e ficar só um ou dois pregando para você ver o que acontece com esses. Então, não se pode duvidar da maldade que há. Eles já estão perdidos. Já estão perdidos. Esses pastores que pregam essas coisas, eles sabem que estão perdidos. A consequência disso, vícios, prostituição. Eles não têm o Espírito Santo. Como que eles vão viver uma vida santa diante de Deus aqui na terra se eles não têm o Espírito Santo? Tipo assim, é tipo você pensar assim, pô, já estou no abismo, já estou na lama, para que eu vou lavar as mãos? Do abismo você só chama outro abismo. Você está na lama, você precisa sujar. Tipo como se pensa assim, você não pode pensar que um cara desse vai sair de tudo aquilo que ele construiu, toda aquela pompa, né? Agora eu sou um pregador de televisão, estou ligado numa das maiores igrejas, meu salário, meu carro, minha casa, vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Enquanto a gente não tem essa preocupação, sabe por quê? Porque a paz que Jesus nos dá não é igual a paz que o mundo dá. Às vezes você vê o cara lá de carrão, tem gente que sente uma inveja, eu não sinto inveja alguma. Não há um minuto, um segundo de inveja, de falar assim, caraca, pô. Tem gente que quando vê alguém com famoso, ou um jogador de futebol, parece que só falta se ajoelhar e fica desesperado, como se fosse uma pessoa especial. Especial para mim é Jesus Cristo. Especial para mim é Deus. Especial para mim é meus irmãos da igreja. Esses são especiais. É com esses que eu quero tirar foto. Se eu tivesse que pedir um autógrafo, seria para esses. Esses são os irmãos que numa época de guerra, uma época de fome, eu não vou poder sair da minha casa sem me preocupar com os meus irmãos, com o meu pastor, com os obreiros da minha igreja, os amigos. Esses são minha família. A nossa família já começa aqui. Então não podemos deixar de nos congregar. Porque se você deixar de se congregar, o diabo ganha força na sua vida.
São os irmãos que te ajudam em oração quando você está fraco, são os irmãos que te aconselham, são os irmãos que faz você ter aquela responsabilidade de cuidar da sua vida, da sua santidade. São eles. Então, não dá para você abandonar a igreja. Você pode abandonar uma igreja que você vê que não convém estar, mas abandonar uma igreja templo, que tem uma pedra fundamental, que foi construída para adorar o Senhor. Não é uma casa onde o homem e a mulher coabitam, fazem sexo. Não é uma casa. Não que você não possa fazer um culto na sua casa, mas ali não é igreja. Tem que entender bem isso. Igreja é local consagrado, lugar. Você é a igreja de Cristo. Sim, sabemos disso. Você é cheio do Espírito Santo, mas você precisa encher as outras pessoas do Espírito Santo. Você tem dons, e aonde você vai praticar esses dons? No seu trabalho, muitas vezes, você não tem oportunidade de pregar a palavra. Aonde você vai ministrar? Aonde você vai obedecer uma ordem eclesiástica, obedecer ao seu pastor? Porque para mim é uma rebeldia você não querer ter ninguém sobre a sua vida. Você não quer ter um pastor, você não quer começar do início, do CA, da vida espiritual. Então isso é um ato de rebeldia do coração do homem. Comecei como obreiro, fui diácono, sou presbítero, e só Deus sabe aonde vamos chegar. Mas eu não fui com esse objetivo. Isso são dons que Deus vai dando, e o pastor vai vendo que Deus está realmente usando, né? Amanhã ou depois, se eu for um pastor, eu vou saber também identificar cada pessoa. Eu não posso colocar uma pessoa com uma responsabilidade que ela não tem. Então são os irmãos que te ajudam. Não existe igreja bagunçada, desorganizada. Isso tudo é um reflexo desses falsos líderes de igreja, que está fazendo com que as pessoas fiquem indignadas contra a obra pura de Deus. Você acha que não havia ordem na época de Paulo, de Pedro? Pedro era presbítero, era respeitado como presbítero. Não podia andar de qualquer maneira, não podia fazer o que queria, não podia seguir os passos que queria. Por quê? Porque tem compromisso com a sua igreja e com Deus. Então, é isso que a gente tem que raciocinar aqui, analisar aqui. Porque se você não quer ter compromisso com a igreja, Deus não vai ter compromisso com você. Deus trabalha com aliança, tem que haver respeito, tem as autoridades, tem pessoas. A Bíblia diz: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Onde você vai achar os presbíteros aí perdidos no mundo? Então você preste atenção. Esse século, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O que se espera é uma humanidade fria, pessoas amantes de si mesmo, ou seja, não querem obedecer a nada, não querem respeitar a ninguém, né? Não querem se arrepender, não querem que ninguém diga que está errado, né? São muitas coisas que estão acontecendo e ainda confunde muito com a nossa dificuldade em que nós temos o dever também de lutar pelo nosso país, né, com a política suja e imunda que nós vemos hoje. E as pessoas dizem assim, só para ter uma ideia: se esse cara fizer alguma coisa, tá bom. É um pensamento conformista, tolo. Nós estamos no fundo do poço. O que resta é um hospital a nível de guerra, de você chegar lá, não ter um cara para... Você sofrer um acidente, não vai ter um cara para juntar os tendão. Sabe o que eles vão fazer contigo? Vão arrancar sua perna. Só está faltando o hospital ser um hospital de guerra, em época de emergência. Não tem como suturar? Corta, arranca. Se a gente não lutar, se a gente continuar abaixando a nossa cabeça, a gente vai deitar no solo e vai morrer. Então a gente tem duas lutas aqui acontecendo, e nós temos que saber como lutar. E a maior arma é a oração, a maior arma é o poder de Deus, mas todos nós temos que lutar pelo nosso país. Não podemos aceitar. Fazemos piadas, brincamos, porque somos assim, somos brasileiros. Mas tem hora que tem que falar sério, tem hora que tem que falar sério. E o povo brasileiro está despertando, está despertando. Não defenda o corrupto, não apoie sujeira, sabe por quê? Porque depois vai ser pior.
Eles criam leis que atrapalham a sua vida, atrapalham a minha vida, atrapalham as igrejas. E daí só Deus sabe para onde vai. Mais 30, 40 anos de sofrimento para os seus filhos, para os seus netos. Aí você não vai ter mais força para lutar. Então, gente, nós estamos passando por uma transformação. O amor das pessoas está se esfriando, né? As pessoas só têm a preocupação consigo mesmo. Só querem uma vida de passeio, uma vida de bênção, de prosperidade. Você quer uma vida de bênção? Ande com Deus. Ore a Deus. Louve, escute louvores. Desfoca um pouco das coisas do mundo, né? Desliga um pouco a TV, desliga um pouco a internet. Não dá muita prioridade, não deixa essas coisas tomarem a conta de todo o seu tempo. Senão você vai virar um robô. Daqui a pouco você está dentro da internet, você vira um robô. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva cada dia feliz, né? Porque Ele veio nos dar amor, Ele veio nos dar alegria. Os frutos do Espírito Santo é mansidão, paz. Vai ter um monte de coisa para tentar tirar esses frutos, né? Os nossos inimigos são os da nossa própria casa, muitas vezes. A nossa própria família, pessoas da nossa própria família. Mas com Jesus você chega em todos os lugares. Problema hoje, amanhã é outro dia. Parece que aquele problema para você não te afeta. Porque você tem a presença de Deus. Deus conhece o seu coração. Você se tornou filho e não vai deixar de ser filho. Não importa o que o mundo faça. A sua natureza Deus conhece e Ele transformou isso. O que está em Cristo, o que está em Deus, o que está em Cristo, Deus o guarda e o maligno não toca. Colossenses 1,13 diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. O maligno não vai tocar na sua vida se você andar com Deus. Se você andar com Jesus, se você andar no Espírito, não vai tocar. Não vai tocar a sua paz. Vai ter problema, dificuldade, vai. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O momento exato da nossa partida, Deus sabe. Então vamos deixar nas mãos dele, porque ele sabe muito bem o que faz. Então ore, busque a Deus. Existe propósito de estar numa igreja, existe propósito de conhecer os irmãos. A oração conjunta, o louvor, a adoração é aquilo que te livra, que te liberta todos os dias dessa fraqueza espiritual que a televisão, que a internet tem botado no ser humano. Tem gerado desejos. As pessoas ficam lá no Instagram dos famosos com inveja, querendo ter aquilo que as pessoas têm. Cada um vai ter na sua vida o que tiver que ter. O que as pessoas precisam ter é Jesus. É a coisa mais importante. Não fica se humilhando. Se você se perguntar se eu queria ser o Silvio Santos, eu não queria. Tá cheio de dinheiro, mas tá velho. Mas se ele fosse novo, também não queria. Eu queria ser eu mesmo. Eu gostaria de ser eu mesmo, porque eu tenho Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não precisa ficar se humilhando, esperando. O patrão não me dá aumento. Vai você buscar seu aumento. Mude de firma, faz o que for. Ou então se conforme. Pague suas dívidas, viva sem dívida, viva sem preocupação. Você não vai ter nem se preocupar com essas coisas. O problema é que a gente, quando tem dinheiro, parece até que o Michael Jackson sai comprando as coisas sem ver preço, quando vê tá todo atribulado aí. Mas quando você não tem dívidas, quando você não é escravo do cartão de crédito, quando você não é escravo de ninguém, todo o dinheiro que vem à sua mão, você faz o que quiser com ele, desde que seja uma coisa do bem, né? E aí você não precisa ficar desesperado. Tem que enfrentar fila para pagar isso, aquele desespero, porque você não deixou nada escravizar você. Não deixe ninguém escravizar. Não pegue dinheiro com a agiota. Não deixe ninguém escravizar você. Não fique devendo as coisas dos outros. Pague. Pegou emprestado, devolve. Evita de pegar emprestado. Seja uma pessoa que tenha condição de ajudar as outras pessoas. Para você não andar a sua vida, viver a sua vida desesperado. Mas é fulano teu, fulano tem. Graças a Deus. Que todo mundo tenha. Mas o que eles têm não é nada muitas vezes comparado com o que você tem. Se você tem Jesus, você tem tudo. Aprenda isso. Você foi chamado por uma santa vocação. Você foi chamado para ser um filho de Deus.
co-herdeiro com Cristo, para reinar com Cristo. Para que vai ficar se humilhando por um mundo ridículo desse? Ah, eu sou famoso. Tem tanta gente aí que é famoso, e tu olha, por que é famoso? Não sei por que é famoso, porque não tem nenhuma virtude de fama. Pra mim, famoso é Michael Jackson. Era Michael Jackson, o cara talento, dançava, cantava. Aquilo ali é fama. Aí tem gente que faz uma bobeira, fica famoso. Faz uma palhaçada na internet, fica famoso. É como a Suassuna, né? O Suassuna, que morreu já. Diz que o Chimbinha era um fenomenal guitarrista. Se eu falo que ele é um fenomenal, eu não vou. Um fenomenal. Onde eu vou achar palavras para falar do Slash, do Guns N' Roses? Onde eu vou achar palavras para falar de gente que realmente é fenomenal? Então, realmente, ali você vê que a cultura, o ensino é muito importante, né, nessas horas, para fazer essas comparações. Que as pessoas vão aceitando qualquer coisa hoje torna uma pessoa famosa. Isso é meio que ridículo, mas é o mundo de hoje. Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem. Se Deus assim permitir.